Podemos começar? Já, em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Senhor es contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nosotros los pecadores, ahora e na hora de nuestra muerte. Amém. Sim, podemos Muito começar. bem. Então, a gente tem aí, eu acho que uns 45 minutos, 50 minutos para falar, tá bom? Pode ser? Pode, pode. Pode? Porque eu estou aqui no meu trabalho, agora mudou o meu horário de trabalho, e antes eu saía às 5 horas, 17 horas. Agora mudou para as 18 horas, mas eu já concluí o que eu precisava fazer, aí agora eu estou mais tranquilo. Aí tem que finalizar depois lá para ir embora, né, no final da tarde. Uhum, tá Rapaziada, estão bem. em quanto? Vamos ver. Ora, estamos em... Quantos estão aí em Aguascalientes? Verdade? Aguascalientes, ¿cuántos? Tres. Guatemala están ahí. Estoy mirando dos. Sí, ¿verdad? Dos. Sí. Y Guadalajara, seis. Seis y dos. Oito mais três, 11. Ah, que bom. Está faltando Colômbia, mas tem problemas com energia elétrica. Podemos Ah, começar. vamos lá, vamos começar direto falando um pouco da espiritualidade, né? Você vai traduzindo, né? Sim, Isso, falar um sim. pouco da espiritualidade, porque ela é o que realmente toca a nossa mudança de vida, né? Então, vamos platicar un poco sobre la espiritualidad, porque de hecho es ella que provoca en nosotros nuestro cambio de vida. Eu gosto sempre de iniciar falando do Frei Hans, que quando ele chegou no Brasil, ele queria fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Cuando me encanta hablar primeramente de Frei Hans, hablando de un poco de su historia, y cuando llegó al Brasil se fue a Río de Janeiro empezar su trabajo. Mas o chefe dele, o responsável dele, pediu para que ele viesse para a nossa cidade, Guaratinguetá, ser pároco da igreja Nossa Senhora da Glória. El superior de Frei Hans le orientó, le cambió de trabajo pastoral de Río de Janeiro y lo envió hacia nuestra ciudad de Guaratinguetá, São Paulo. O Frei Hans teve uma profundidade na espiritualidade do movimento dos focolares, quando ainda jovem, que mudou toda a vida dele. Cuando Frei Hans era joven, él tuvo contacto con este movimiento de los focolares, la espiritualidad de la unidad, que lo cambió profundamente, su espiritualidad. Porque ele trazia dentro dele um trauma que a professora um dia ficou perguntando para os alunos: o que que você quer ser? Um queria ser médico. O que que você quer ser? Eu quero ser engenheiro. Aí olhou para o Frei Hans e falou: e você, Hans, o que que você quer ser? Ele falou: eu quero ser padre. A professora deu risada e falou para ele: para ser padre precisa ser muito inteligente. Mm. Frei Hans traía en su historia de vida un trauma muy fuerte. Cuando era niño, estaba en la escuela, un cierto día, la maestra preguntó en la clase, en la sala de clases, preguntó a los alumnos qué ustedes quieren ser cuando crecer. E cada quem foi respondendo, um foi respondendo médico, outro veterinário, outro não sei o quê, várias profissões. E quando chegou a Frei Hans, que naquele então era solamente Hans, perguntou: e tu, Hans, que queres ser quando crescer? Ele, jovencito, Hans, le respondeu a la maestra: eu quero ser sacerdote. E a maestra soltou uma carcajada muito forte. Ele comentou: para ser sacerdote há que ser muito inteligente.
E foi justamente nesse encontro Movimentos Faculares que a espiritualidade mudou toda esse, vamos dizer, esse bloqueio que ele passou a ter, né? Quando ele era mais jovem, um pouco mais grande, ele tuvo em contacto com eles, a espiritualidade de movimentos foculares, o carisma da unidade, e esta espiritualidade sanou este trauma e lo cambiou Quando- profundamente. Uma outra coisa que me chama muita atenção, que quando ele chegou na paróquia Nossa Senhora da Glória, na minha cidade, ele foi diante do Santíssimo e falou para Jesus: Jesus, você será o pároco e eu serei o seu ajudante. Uma coisa muito interessante na história sacerdotal de Frei Hans, quando chegou à la parroquia de la Glória, Nuestra Senhora de la Glória, em Guaratinguetá, mi ciudad, ele chegou, se acercou ao sagrário, se hincou e dijo a Jesús: Jesús, tú serás el párroco y yo seré tu ayudante. Nas missas que ele celebrava, ele sempre contava uma experiência da palavra do Evangelho que ele tinha praticado naquele dia. E nas missas era muito interessante porque durante a homilia ele compartia experiências da palavra que ele havia vivido naquele dia. E isso foi atraindo os paroquianos, como Nelson, a Iraci e tantos outros que começaram a voltar a frequentar a missa, a igreja, porque viram no Frei Hans uma pessoa, um sacerdote diferente, né? E esta maneira de predicar na homilia chamou muito a atenção de vários paroquianos que começaram a acercar-se mais e mais, por exemplo, Nelson, Iraci e tantos outros, e que muita gente volvió a participar da missa. Aí iniciou uma grande aventura, que nós estamos envolvidos nela hoje, foi quando o Nelson procurou o Frei Hans para dizer para ele toda a dor que ele tinha por causa do alcoolismo do pai dele. E o Frei Hans, com toda a sabedoria que ele já tinha, Hasta ele la fecha. Uhum. Pediu para o Nelson, Eh, sí. Eh, Nelson se acercou ao Frei Hans depois da missa para compartilhar com o Frei todo o dolor que ele tinha com seu papá. Sim. e o Frei Hans, com toda a sabedoria dele, não deu conselho para o Nelson, simplesmente falou para ele: faça um ato de amor concreto para ele. E o Nelson, já de imediato, chegou na casa dele, na primeira oportunidade que ele teve, ele fez um cafezinho e serviu para o pai no momento que o pai estava lendo um jornal. Então, Frei Hans, em sua grande sabedoria, não lhe deu conselhos a Nelson, nomás comentou a ele: haga um acto de amor a seu papá. Nelson volvió a la casa y pronto preparó un café. Se fue a la cocina, preparó un café y sirvió a su papá que estaba en la sala leyendo un periódico. Esse ato de amor que o Nelson fez para o pai deixou ele numa alegria interior profunda, muito grande, que ele conseguiu se libertar de todo o problema do alcoolismo do pai dele. Ele conta que a partir daquele momento, o alcoolismo do pai dele já não fazia mais efeito negativo na vida dele. Ele já não sofria mais com o alcoolismo do pai. Nelson sempre, desculpe, Nelson experimentou uma alegria muito profunda e conta que, e nos sempre comparte, que a partir daquele dia em que preparou um café para seu papá, el alcoholismo de su papá no lo afectaba más, no más lo molestaba. E ele se sentiu liberado desta preocupação com o vício de seu papá. E ali nasceu um grande relacionamento entre pai e filho. E naquele entonces, neste momento, nasceu
um profundo relacionamento entre padre e hijo. Depois, um outro momento que marcou muito a nossa história foi quando o Nelson foi receber dízimo e se encontrou com o Ademir. O Ademir estava próximo da paróquia Nossa Senhora da Glória, morava ali, estava fazendo artesanato na calçada e o Nelson passou para receber o dízimo e sentou e pediu para o Ademir ensinar ele a fazer artesanato. E tiveram uma longa conversa. Otro momento muy importante en nuestra historia es cuando un día, cuando Ademir, estaba pasando por la calle y vio a Ademir, uno de los jóvenes, y estaba haciendo artesanía de pulseras. Nelson se acercó, sentó a su lado y le pidió que le enseñara a hacer las artesanías. naquele tempo que ficaram juntos, o Ademir pegou, contou para o Nelson toda a vida dele. Depois, na hora de se despedir, deu um abraço no Nelson e falou: Hoje eu encontrei um amigo de verdade. Entonces, mientras Ademir enseñaba las artesanías para Nelson, Ademir, le contó toda su historia, todos sus problemas personales, y se quedaron horas ahí platicando, y al final de la plática, Nelson se levantó para se despedir, Ademir lo abrazó y le confesó, le comentó, mira, hoy gané um amigo, encontrei um grande amigo. Vamos para um outro momento agora. Foi quando o Nelson subia para a casa dele, foi na missa, e ele estava indo para a casa dele, passando pela nossa esquina, onde nós nos drogávamos. Eu, o Antônio, o Ademir, o Ângelo e tantos outros, o T. E o Ademir convidou o Nelson para ir na esquina e falou, apresentou o Nelson para nós e falou assim: Esse é meu maninho, ninguém mexe com ele. Interessante, um outro ponto interessante, outro momento importante de lá nessa história, é que Nelson sempre ia de la casa a la parroquia, a la missa, e certa vez Ademir e passava por la esquina onde estávamos nós outros. Eu, Antônio, Ademir, Ângelo, nos drogávamos nesta esquina. E pronto apareceu Ademir, que trajo Nelson y lo presentó para nosotros y dijo, este es mi hermanito, nadie se mete con él. O Nelson começou a frequentar a nossa esquina e a gente via que ele tinha algo diferente. Ele não era um usuário, ele não era uma pessoa que estava buscando algum tipo de prazer humano, coisas humanas. Ele era, na sua simplicidade, ele demonstrava ser uma pessoa diferente, uma pessoa que conseguiu ganhar o nosso respeito na esquina ao ponto da gente não se drogar mais perto dele. A gente, quando ele estava presente, a gente sempre saía, ia dois a dois se drogar e depois voltava. Lo interesante de este relacionamiento que empezamos con Nelson, entonces a partir de este día que Ademir nos presentó a él, ele sempre frequentava a esquina com nós outros e empezamos a perceber que Nelson não era um jovem que consumia drogas, um vago de la calle, não, que não buscava prazeres humanos e ganhou nosso respeito, a ponto que quando ele se acercava à esquina e estava com nós outros já não consumíamos drogas delante de Nelson. Nós outros salíamos dois a dois para consumir e depois regressávamos. Então, há um outro ponto, né? Vamos para um outro momento de uma profundidade também muito grande. Eu estou andando aqui, que eu estou num lugar cheio de mosca, de formiga aqui, Sim. e ali onde eu estava não dava para ficar.
Les pido Foi uma quando desculpa que estou caminhando aqui porque o lugar onde estava eu não era possível quedar-me porque há moscos, hormigas, então estou caminhando aqui encontrar outro lugar. Tá bem, vamos para outro momento importante da história da fazenda. esse outro momento foi quando o Nelson emprestou a bicicleta para o Ângelo. O Ângelo era Esse, uma pessoa, quer falar? não, iba traduzir, pero pode seguir, pode seguir. Sim. O Ângelo era uma pessoa que tinha muita dificuldade em devolver as coisas de alguém. Quando ele pegava algo de alguém, ele sempre subia no morro, na pedreira e trocava tudo com droga. Certo dia, vamos para outro momento então. Certo dia, Angelo, este muchacho pediu a bicicleta de Nelson prestada e Angelo particularmente tinha muita dificuldade em devolver as coisas a alguém. Por exemplo, se tomava algo, não devolvia em campo, Ele ficou com, tá ouvindo? tomava de outra pessoa a um cerro que estava aqui cerca, a pedreira, e allá cambiava por drogas. Ele ficou com a bicicleta do Nelson mais ou menos uma semana. Depois, não teve coragem de vender a bicicleta. Devolveu a bicicleta, arrumou, lavou, engraxou, colocou mola. Daí ele fez a devolução da bicicleta para o Nelson. Pero interessante é que Angelo não logrou cambiar perdão, Angelo se quedou com a bicicleta de Nelson uma semana e depois, ao final, não tuvo valor de cambiar por droga. Al final, devolveu a bicicleta, estava arreglada, limpa, lavada. E na bicicleta faltava devolveu para Nelson sua bicicleta. Muito bem. Vamos para mais um ponto importante, um fato, né, que aconteceu na esquina. Foi quando o Nelson Então, descobriu, foi quando o Nelson descobriu que o T fazia aniversário e foi na casa dele e pediu para a irmã dele, a Ninha, fazendo um bolo de aniversário para ir na esquina e comemorar o aniversário do T. outro fato, hecho interessante, vamos avançando, agora outro momento interessante. Nelson se deu conta, se enterou que T, de los jóvenes de la esquina, estava de cumpleaños, então volvió a la casa. Nelson falou com sua irmã, ella, Anita, preparou um pastel e levaram este pastel a la esquina para comemorar o cumpleaños de T. A irmã do Nelson tinha 15 anos. Ela sempre conta que ela não entendeu muito o que estava acontecendo com o irmão dela, mas ela percebia no irmão que ele vinha numa felicidade muito grande para casa, toda vez que ele se encontrava com a gente na esquina, e ela resolveu fazer o bolo e foi junto para saber o que realmente acontecia que o irmão voltava feliz para casa. Então, Anita, a irmã de Nelson, naquele entonces tinha 15 anos de idade. Ella nunca havia compreendido bem o que passava na esquina, porque que Nelson sempre volvia experimentando uma felicidade. Então, decidiu preparar este pastel e foi junto com Nelson à esquina para o cumpleaños deste jovem T e para compreender melhor o que sucedia na esquina que provocava tanta alegria em seu irmão. Naquela noite, o T ficou muito feliz com aquele ato de amor que ele recebeu do Nelson, mas o Antônio, mais um ponto importante, mas o Antônio aproveitou aquela oportunidade, era dia de São Pedro, e o Nelson e pediu para o Nelson que ajudasse ele a sair daquela vida. Ele não aguentava mais ver a mãe dele sofrer. Então, a la noite, levaram o pastel à la esquina,
este té, se quedó muy feliz con todo. Y interesante que al mismo tiempo Antônio, otro joven de la esquina, impactado con esta experiencia, ¿no? Pidió a Nelson, era dia de São Pedro, dia 29 de junho de 1983. E Antônio chamou a parte Nelson para platicar e lhe pediu ajuda para liberar-se das drogas. E o Nelson, ou melhor, e o Antônio falou para o Nelson: eu preciso de alguém 24 horas do meu lado. E Eu não, Antônio comentou com Nelson: eu necessito de alguém que esteja às 24 horas do dia a meu lado. não aguento mais ver minha mãe sofrer. Mas o Nelson Não, também viu que ele não conseguiria ficar 24 horas do lado do Antônio. E falou: só Jesus que pode fazer isso. Convidou o Antônio para ir na missa. então, e Antônio seguia comentando: mira, já não quero ver, não aguento mais ver minha mamá sofrer. Nelson pensou: não, a mim não é possível acompanhar Antônio nas 24 horas do dia. E pensou: solamente Jesus lo puede hacerlo. Então, invitou a Antônio para que iba com ele a la missa na paróquia. Dali, o Antônio fez as primeiras experiências do efeito do Evangelho, ao ponto de um dia procurar um abacate para uma mulher grávida, coisa que não era época de abacate, mas ele, movido pela palavra, foi até conseguir o abacate e levar para aquela mulher grávida. A partir desta decisão, deste encontro, Antônio começou a cambiar e começou a praticar as primeiras experiências da palavra, sentindo em si o efeito do evangelho que cambia. Antônio, que se enterou de uma jovem que estava embaraçada e que esta jovem tinha o desejo de comer aguacate. E não era a época de aguacate, pero Antônio, movido por este desejo de viver a palavra, de fazer este acto de amor, recorreu muitos lugares, muitas tiendas, muitos pequenos comércios, verdulerias e todo, e hasta encontrar este aguacate. E le deu a la joven. Quando eu percebi, o Antônio, o Ângelo, o Ademir, o T, outros já estavam morando numa casa junto com o Nelson. Decidiram ir para uma casa para viver junto, né? Para realmente viver a comunhão, né? A comunhão de tudo, né? Convivência, dos bens. Bens nós na esquina não tinha nada, mas para viver como os primeiros cristãos, colocar tudo em comum. Eu me di cuenta que uno tras outro, Antônio, T, Ângelo, Ademir e outros, muitos outros, se foram a viver em la mesma casa com Nelson e aí viver la comunhão, trabalhavam para seu mantenimento, e começar a viver como os primeiros cristianos que colocavam, perdão, colocavam todo em comum. Eu também já não aguentava mais viver nessa vida. Decidi então ir para o sítio do meu tio para fugir um pouco das drogas. E numa noite a gente estava jantando, minha prima chegou e disse que esteve na casa de meus pais e meu pai estava conversando com ela e disse que amava a família, fazia tudo pela família e que a família não valorizava ele. E ela ainda disse que as lágrimas desciam pelos olhos dele. É, eu já não aguentava mais neste estilo de vida de consumo de drogas na esquina, então decidi ir ao rancho de meu tio, pouco mais alejado de la ciudad. Certa noite, vino nos visitar
a mi prima e nos comentava durante a plática que estava na casa de mis papás e mi papá muito triste, llorando, sus lágrimas bajavam em todo o rosto e dizendo: Mira, eu amo minha família, dou minha vida por minha família, hago todo por minha família, pero nadie se dá conta, minha família parece que não me quer porque não me agradece, não me valora. E se recuerda que, Beto se recuerda que, de lo que comentou a prima, que as lágrimas de seu papá banhavam seu rosto. Quando ela me contou que as lágrimas desciam pelos olhos dele, eu fiquei num momento de uma tristeza profunda, porque meu pai não merecia estar passando por aquilo. Eu tinha muita dificuldade de relacionamento com ele, devido a não ter uma abertura com ele, mas não faltava amor. Eu me senti culpado de todo o sofrimento do meu pai, e a única coisa que eu tinha para dar para ele, para fazer ele feliz, era sair dessa vida. É interessante que quando eu escutei minha prima comentando que as lágrimas saliam de los ojos de mi papá e banhavam seu rosto, eu me senti arrependido, me senti culpável, porque eu tinha sempre muita dificuldade com meu papá de relacionamento, não lograva platicar, abrir-me com ele, pero não faltava amor em nossa casa e me senti culpável por levar este estilo de vida que dejó a mi papá muy triste. Entonces decidí cambiar mi vida. Procurei o Ângelo, coloquei tudo para ele que estava dentro da minha alma. Ele me levou para conversar com o Nelson, e o Nelson me ouviu, me acolheu, falou: Você passa o dia conosco, mas você vai dormir na sua casa. Entonces busqué a Ângelo para comentarle, hice una comunión de mi alma con Ângelo, le dije todo que estaba sufriendo con lo que pasó con mi papá y todo este deseo de cambio de vida. Ângelo me llevó para platicar con Nelson y Nelson me escuchó, me recibió en la casa de ellos y me dijo, durante el día usted pasa aquí con nosotros, vive aquí con nosotros y en la noche usted duerme en su casa. Eu me lembro que eu passava pela esquina onde meus amigos se drogavam, duas, três, quatro vezes por dia, e não tinha mais vontade de parar, porque aquela vida que os meus amigos escolheram, junto com o Nelson, e eu também decidi viver, era muito mais forte. A gente vivia do nosso próprio suor, a gente não tinha muita coisa, muita, ganhava muito pouco, nossos recursos eram poucos, porque ninguém tinha uma profissão, mas tudo que a gente ganhava, a gente punha em comum, e o Nelson pagava 10% de dízimo para a paróquia do que a gente arrecadava. Entonces, por muchas veces, tres, cuatro veces por día, yo pasaba en frente de la esquina donde nosotros nos drogábamos, ¿no? Y ya no tenía hasta ganas de volver a la esquina. Y esta experiencia con Nelson, con los demás, me llenó, me, me, me llenó de alegría, me dio un estilo nuevo de vida. Nosotros no teníamos muchos recursos, nuestros recursos eran escasos, no teníamos mucho para nuestro mantenimiento, pero estábamos felices, viviendo en la casa con Nelson y bueno, resumidamente es esto. Então, agora eu falei para vocês dos momentos do início da obra que os meus amigos tiveram com o Nelson, né? Sempre o Nelson sempre acompanhado pelo Frei Hans, o Frei Hans sempre sabendo de tudo que estava acontecendo, da experiência, e nós íamos muito na paróquia, na missa todos os dias também. Mas teve um momento que foi muito particular para mim, foi quando o Antônio se desentendeu, foi embora, e os outros todos foram embora também. Só ficou eu.
Entonces así seguíamos viviendo en nuestra casa, en la comunión con todos, e Frei Hans sempre inteirado de todo o que passava na casa, sempre nos acompanhando. Nelson também estava sempre com nós outros. Pero houve um momento em que Nelson, houve um momento que marcou minha vida, que este Antônio entrou em pleitos e se foi da casa. Naquele momento, eu tive que assumir a minha recuperação de verdade. Ficou eu e o Nelson. O Nelson estava muito arrasado por dentro. Isso era, percebia na expressão do rosto dele. Em certo momento, ele, motivado pelo que ele aprendeu com o Frei Hans, de amar, ele me convidou para fazer uma pescaria, porque ele sabia que eu gostava de pescar. Então, este momento foi muito importante para mim, porque depois de Antônio, todos se foram da casa. Nos quedamos solamente Nelson y yo en la casa. Y Nelson muy triste con toda la situación. Y él cierto día me invitó a pescar porque sabía que a mí me encanta pescar. Não houve, não pegamos peixe nenhum naquela pescaria. Mas eu também, ali eu tive a oportunidade de abrir para o Nelson todo o meu coração, minha alma, dizer para ele tudo aquilo que me fazia sofrer, tantas besteiras que eu fiz na vida, dos maus que eu fiz para as pessoas, que daí eu comecei a entender que eu precisava me libertar daquilo, do mal que as pessoas fizeram para mim, eu guardava também um certo rancor, né? Entonces, en aquel día que salimos para pescar, no pescamos nada, pero fue muy bonito el momento porque tuve a oportunidade de contar a Nelson, de compartilhar com Nelson toda a minha vida, toda a minha história, todos os meus sofrimentos, as pessoas que me danharam, as coisas malas que eu hice, tantas tonterias que eu pratiquei, e eu pude abrir meu coração. Dali eu comecei a caminhar melhor, sempre procurando o Nelson, o Frei Hans, para partilhar, falar das minhas dificuldades, para que eles passassem a me ajudar, né? Me dar uma orientação. A minha vida começou a ter sentido, comecei a ter uma verdadeira alegria de viver. A partir daquele dia em que pude dizer todo a Nelson, me, me fortaleci mais em minha caminhada, avancei mais, porque estava livre de meu passado, e senti dentro de mim uma grande alegria, e que poderia avançar mais e mais. Sempre me encontrava com Nelson, e isto foi avançando, avançando, e melhorei muito. Encontrei um sentido para viver. Fiquei 2 anos e 8 meses na comunidade, um ano de recuperação, um ano e meio, um ano e 8 meses me doando. Depois saí, o Frei Hans me arrumou um trabalho, fui trabalhar, voltei a estudar, conheci a Ana, comecei a namorar com a Ana, ela se encantou no meu novo estilo de vida e a gente começou a se apaixonar um pelo outro. Então, permaneci na comunidade 2 anos e 8 meses. Um ano de meses apoiando a la comunidade. Depois, Frei Hans me apoiou em, em procurar um emprego. Comecei a trabalhar, estudar outra vez e conheci Ana, minha esposa atual, e nos conhecemos, começamos a platicar, nos conhecendo e comecei a um noviazgo com ela. Depois, ela se encantou, Ana se encantou com este estilo de vida que eu levava e nos apaixonamos.
Quando o Frei Hans descobriu que eu estava namorando com ela, ele me chamou e falou que eu não estava preparado para o namoro. Eu precisava ter um estudo, ter uma profissão, e eu não tinha nada disso. Como é que eu ia sustentar uma família? E eu ouvi as palavras do Frei Hans, rompi o namoro com a Ana. Frei Hans se enterou que descobriu que eu estava com Ana neste noviazgo, me chamou para platicar e me dijo: "Você não está listo para assumir um matrimônio. Primeiramente, você deve estudar, ter uma estabilidade de trabalho e todo para ser capaz de sustentar uma família." Então, decidi terminar o noviazgo com Ana. Ficamos 6 meses longe do outro. Eu só voltei a me relacionar com ela depois que eu não morava mais na fazenda. Construímos uma família, os pais dela nos ajudou, a gente nos deu um terreno e nós construímos uma pequena casa para a gente morar. Então, Ana y yo nos quedamos separados, lejos uno del otro por 6 meses. Y después que salí de la hacienda, yo volví a este noviazgo con Ana. Sus papás nos apoyaron, nos dieron una tierra, un terreno, donde construimos la casa, una pequeña casa, donde fuimos morar. Depois eu achava que eu já estava recuperado, que eu poderia tomar bebidas alcoólicas socialmente, e aí foi um grande erro da minha vida, aonde eu tive uma recaída. Entonces yo pensé cierta vez, bueno, ya estoy recuperado, ya estoy bien, tengo una vida estable con mi matrimonio, con mi esposa, mi familia. Yo pensé que podría volver a recair. Foi um período difícil para nós, né? Aí a gente tinha 2 filhos e meus filhos viviam doentes e eu tive que recomeçar lá fora, né? Para não perder a família, que eu vi que eu ia perder minha esposa. Meu filho tinha uma bronquite com convulsões, minha filha era uma menina assustada, mas quando eu recomecei, eu vi que a doença dos dois começou a ir embora. Entonces, cuando recaí, todo fue para abajo, tuve que recomenzar lejos de mi familia, porque mis dos hijos, mi hijo y mi hija, eran muy enfermos. Entonces, cuando empecé a recomenzar y recomencé, percibí, me di cuenta que los dos empezaban a mejorar de salud. Isso foi uma grande motivação para mim, reconstruir a minha vida junto com a Ana. Voltei a estudar, voltei a pôr o dinheiro que eu ganhava dentro da minha casa. A nossa vida foi andando. Aí depois voltamos para a Fazenda Esperança e começamos a nos doar nos encontros que tinha com as famílias. Entonces, para mí fue una gran motivación recomenzar porque todo iba yendo bien. Entonces, mi familia ya no sufría conmigo porque ya había recomenzado. El sueldo que yo tenía ponía en común con la casa, con mi familia. Y después de algún tiempo, nosotros volvimos a la fazenda y decidimos nos donar en los encuentros. E quando a gente voltou para a fazenda, nos doar nos encontros, ouvir os temas, as palestras, conviver de novo com os fundadores, aí já tinha as fundadoras, a nossa vida começou a tomar um rumo de novo. A gente começou a praticar a espiritualidade da Fazenda Esperança, que fez toda a diferença na nossa vida. Entonces, cuando volvimos a la senda de la esperanza,
y hacer este periodo de donación, apoyar los encuentros, escuchar otra vez los temas, meditaciones de los fundadores. Y en aquel entonces las fundadoras ya estaban con nosotros, las fundadoras de la parte femenina. Entonces percibimos que nuestra vida tomó un nuevo rumbo. E depois, logo já veio o GEV, eu já assumi um grupo GEV, fiquei 15 anos como responsável do GEV. Eu sempre digo que foram 15 anos de manutenção na minha recuperação. Entonces, cuando empezaron los grupos de Esperanza Viva, yo también me doné en el grupo de Esperanza Viva, apoyando durante 15 años, y siempre digo que estos 15 años fueron 15 años de mantenimiento de mi vida. Depois eu saí do grupo, fiquei uns tempos só tendo uns momentos aí com os meninos, nas fazendas, com as meninas, até que há 3 anos atrás o Maurício me convidou para ser o representante dos ex. Después de estos 15 años de donación en Grupo Esperanza Viva, me alejé un poco, seguí participando de los encuentros semanales, visitaba las facendas, los chicos, las chicas, y después, hace unos 3 años, Mauricio Bovo me invitó a acompañar más de cerca el Grupo Esperanza Viva. Estou muito feliz, né, de fazer parte desse grupo, desse comitê, né, dos ex, comissão dos ex. Nós somos 4 homens e 2 mulheres. Agora estamos andando pelo Brasil, fazendo encontros nas fazendas, promovendo encontros, levando carisma para as fazendas e motivando as pessoas a levar essa vida para frente, né? Y a partir de entonces, cuando asumí junto con otros compañeros, somos 4 hombres y 2 mujeres, que asumimos juntos este comité de los ex, ahí experimenté muchas veces la alegría, mucha alegría. Entonces, ahora nos toca viajar por el Brasil, visitando grupos, visitando a las haciendas e todo isto é uma grande alegria para mim. Esse grupo hoje se estendeu, daí nós temos agora os Apóstolos da Esperança, onde a gente reuniu os primeiros recuperando, outros mais jovens. Temos feito trabalho. Semana passada fizemos um grande encontro no Dia do Ex. Foi um momento muito especial, que foi ao vivo, né? E deu muito trabalho, mas deu muita alegria para nós também. Então, deste grupo surgiu que chamamos apóstolos de la esperança, ou seja, os primeiros os que têm menos tempo de hacemos estes encontros. Semana passada hicimos um evento grande, domingo agora. No último domingo hicimos um evento grande que foi transmitido em vivo por el Dia de Les. Nos custou muito trabalho, pero foi de muitos frutos. Eu poderia aqui contar várias experiências que eu tenho vivido nesses anos morando fora da Fazenda Esperança, mas o tempo para mim hoje é um pouco curto. Mas eu tenho uma estrutura boa hoje de vida, tenho uma família, 2 filhos, tenho 5 netos. Hoje é aniversário da minha filha, Ana Clara. Amanhã eu completo com a minha esposa 37 anos de casado. Então, eu poderia contar outras experiências, pero o tempo já não me permite. Nomás para comentar que minha esposa e eu temos 37 anos de casado. Hoje é cumpleaños de minha hija, Ana Clara. Tenho quantos netos? 5. 5. Netos. E tenho uma muito bem firme. Muito bem.
Então é mais ou menos um pouco disso que eu queria partilhar com vocês. Mas a nossa luta não é contra o homem. A nossa luta é contra as coisas erradas que fizemos. Temos que nos dar o perdão, recomeçar. O método de amar, o método de viver a palavra concretamente, é o que me mantém hoje feliz, que me dá alegria, que faz com que a minha vida seja diferente. Entonces, yo podría decir otras cosas, pero no más quería comentarles que nuestra lucha Ouviu, no Valmir? es contra el ser humano. Sí, sí, estoy, Alô? sí, sí, ¿você me escuta? Você me escuta? Eu acho que não me escuta. Valmir? O sinal ficou ruim? Sim, você me escuta? Você me escuta? Oi, Valmir? Oi, Valmir. Oi, Valmir. Oi, Valmir. Alô? Beto, você me escuta? Você me escuta? Você me escuta? Ai, Agora ficou ruim. Aí, voltou? Perdão, agora Não, sim. tudo bem. Tá Então, bom. eu Não, é tava, só para finalizar, né? sim, Que a gente a gente entende que a espiritualidade, ela, convivência, a convivência, o trabalho é importante, mas a espiritualidade, ela modifica a nossa vida também, né? Ela é, na minha opinião, ela é a mais importante. entonces, en mi opinión personal, el trabajo es importante, la convivencia es importante, pero la espiritualidad es la que más es esencial, porque ella cambia nuestra vida. Isso mesmo, rapaziada. Então, obrigado de vocês me ouvir. Desculpa, meu tempo está acabando, viu, Valmir? Meu Sim, tempo que está encerrando. sim, tá, E desejo aí uma boa caminhada para cada um de vocês aí. E vamos marcar um outro momento, Valmir, para a gente, quem sabe, responder as perguntas deles. Se ele claro, tiver alguma pergunta, você anota, manda no WhatsApp, eu vou respondendo também, tá perfeito, bom? perfeito. Tchau, Deus Tchau, abençoe. tchau. Uma boa Você também. Tchau. Obrigado. Muito obrigado. Tudo bom? Deus te Tchau, bendiga. tchau. Fica com Deus. Tchau, Valmir. Tchau, tchau, Beto. Tá bom, Beto.